Olá pessoal, antes de você assistir o restante desse vídeo, eu gostaria de indicar a você um combo de livros da nossa editora. Você sabe, a nossa editora é uma editora missionária, editora da Missão Vem, Visão de Evangelismo Mundial, e boa parte desses livros são destinados a missões. Então nós estamos com um combo de 5 livros e uma promoção espetacular para você que adquirir esses livros de vários autores aqui. Então é uma promoção muito bacana na nossa editora. Por exemplo, Volte a ser feliz da maneira correta, enterre os mortos, cuide dos vivos e feche os porcos. É um dos livros mais maravilhosos para você que não está conseguindo ser feliz. Eu não estou conseguindo vencer esse obstáculo. Esse livro aqui vai falar poderosamente com você. 24 segredos das pessoas de sucesso. Esse livro aqui vai lhe dar muita luz no seu trabalho, no seu dia a dia. Um livro voltado, tem coisas que as pessoas de sucesso fazem em comum. Se você seguir esse mapa, você vai ter sucesso em muitas áreas da sua vida. Um outro livro que nós temos aqui, Fogo do Avivamento para Hoje, é de um americano que nós trouxemos, Steve Swisher. Eu recebi esse livro na minha mão e decidi publicar ele na editora, porque é um livro muito poderoso, falando sobre o último avivamento que estamos prestes a viver. Você precisa ler esse livro. Um outro livro é de um grande amigo meu, J.A. Araújo. Há muito tempo atrás, ele me mandou um livro, falou: olha, pastor Hernani, você que tem experiência em editoração de livro, te manda um livro e me dá um feedback. Eu li o livro. Meus irmãos, foi um dos livros mais tremendos que eu li sobre depressão. Ele fala sobre depressão à luz da Bíblia, o que é depressão, o que é demônio, e ele vai te ensinar a tratar a depressão. Se é patológico, vai procurar um profissional. Se é espiritual, não adianta o profissional. Antigamente tudo era demônio, agora nada é demônio. Tem depressão sim que é espiritual, que é demônio. Tem depressão que é patológica. E aí, se é espiritual, tem um jeito de tratar. E nesse livro aqui, Depressão à Luz da Bíblia, com o prefácio do meu amigo pastor Simar Coelho, o reverendo J.A. Araújo vai te ensinar como você vai lidar com todas as situações e identificar os seus problemas. O último livro que eu quero indicar a você é especial demais, da pastora Gisele Lobac, Se Deixe em Paz. Gente, esse é o Manual da Mulher Feliz. É um dos livros mais bacanas para mulheres encontrar a sua felicidade consigo mesmo, sozinha, no seu trabalho, com seu bem-estar e etc. Não esperar nenhum fator externo para a sua felicidade. Se Deixe em Paz é um livro que você, para mulher, o Manual da Mulher Feliz, doutora Gisele Lobac. Vai ser um dos livros mais lindos que você vai ler para mulheres. Eu falei aqui para você de 5 livros, tem uma promoção especialíssima dos livros para você poder adquirir, tá bom? É apenas R$90 esses 5 livros e chega na sua casa. Faça agora o pedido, entra no site da Missão Vem, vai estar lá o combo. Entra nesse combo e faça o pedido. Você pode parcelar até em 10 vezes no cartão de crédito. Vai ser muito bacana para você. Vamos agora ao vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilha, que Deus te abençoe. Eu quero falar hoje sobre, nós vamos sair um pouco do script, mas eu achei assim de uma importância emergencial. Os cavaleiros do Apocalipse já estão cavalgando. Eu falei, uau! Eu falei, o quê? Aí eu parei. A Elisandra foi buscar a Isabela com o Jean, eu estava sozinho em casa, parei tudo. Quando eu ouço a voz de Deus, ele fala bem baixinho, então eu fico em total silêncio. Os cavaleiros já estão cavalgando. Eu falei, mas isso não é para tribulação? Ele disse, mas quem foi que te disse que é? Isso é uma interpretação. Mas quem te disse que é? Uma das coisas que veio na minha cabeça, do nada, Deus sempre me disse, assim como a outros eu acredito, que Ele teria me reservado para uma mensagem importantíssima dos últimos tempos. No entanto,
Uma das coisas que vem na minha cabeça hoje, e quando vem na minha cabeça eu vou para a Bíblia e vejo tudo que vem, você vai examinar nas Escrituras. É que o livro, em primeiro lugar, o livro do Apocalipse, ele não é um livro cronológico. Primeiro isso, segundo isso, depois aquilo outro. Nós, teólogos, pensamos que é e fazemos uma continha, mas não é. Veja que as visões do Apocalipse são misturadas. Inclusive Mateus 24, Daniel 9, 10, 11, 12, Mateus 24, 25, 26, 27, em 27. Você vê que não são uma coisa depois isso, uma coisa... Nós pensamos que é, mas de fato não são. Eu gostaria de casar aqui hoje o texto de Apocalipse 6 com as ditas palavras escatológicas de Jesus em Mateus 24. E os senhores irão perceber que, sem sombra de dúvida, nós encontraremos um padrão para o que está acontecendo hoje, e você vai se sentir como que caminhando em cima das páginas da Bíblia. Irmãos, a minha esposa me procurou não tem muito tempo e disse: bem, eu tive um sonho, não sei se foi um sonho ou uma visão, que Jesus voltava. Eu falei: que coisa boa. Mas no sonho do retorno de Cristo, a Isabela era criança ainda. Aí eu tomei um susto e fiquei feliz, ela não vai casar. O infeliz do futuro genro dela se lascou. O genro da minha esposa se lascou. Eu não vou ter genro. Sabe que coisa boa? Talvez vou ter nora, mas genro não vou ter. Talvez eu vou ter uma nora. No entanto, nós não sabemos o dia e hora do retorno de Cristo. Pode ser que Jesus volte, irmão. Pode ser que Jesus volte nesse ano. Pode ser que ele volte hoje, amanhã. Eu tenho pretensão que está assim nos dias. Nós estamos vivendo situações no planeta hoje que combinam com as profecias. Tratado de paz. Os Estados Unidos assinou um tratado de paz com o Talibã e soltou bomba hoje lá. Te falei? Tratado de paz não funciona. Tratado de paz de Israel com a Cisjordânia. No outro dia, bomba. Não funciona tratado de paz. Todo dia tem tratado de paz de Israel com a Coreia do Norte. Já soltaram míssil de novo. Esses tratados de paz é piada para nós. Então, todo dia, o jornal está falando de uma profecia escancarada e nós não estamos percebendo. Obviamente, quem é estudioso de profecia, quem está acostumado a pregar sobre o tema, quem escreve sobre o tema, tem uma percepção um pouco maior. Boa parte dos pastores eles estão em silêncio, porque na cabeça deles isso vai passar. Para mim, a crise vai avançar, porque está se tornando uma crise sem precedente, e o problema não é o vírus, porque ele não tem um índice de letalidade terrível. É uma gripe, o vírus é uma gripe. A gripe influenza, a gripe comum matam 1,5% de quem possui. Essa mata 2%, então. É quase uma gripe comum. O problema é que essa dá uma pneumonia. Então, é uma gripe como a H1N1. Curitiba, na época, foi do Brasil... acho que quando foi H1N1, uns 4, 5 anos atrás, foi onde mais morreu no Brasil, claro, a capital mais fria. Mas na época o povo não se cumprimentava, porque a H1N1 vinha pelo toque, essa vem pelo ar. H1N1 é mais letal do que o coronavírus. O coronavírus, todo mundo já teve um coronavírus. O coronavírus é um vírus de gripe. Esse é desconhecido, uma coisa esquisita, terrível. As bolsas caíram, o dólar está chegando aí a quase R$5 e vai chegar.
A China não está comprando mais insumos, ou seja, fechou a China. E é o maior cliente do Brasil. Então, a hora que o Brasil estava pondo a cabecinha de fora para respirar, tem que resolver uma crise. Então, diminuiu a estimativa de crescimento, que era de 2% que ia crescer esse ano, para 1 e pouco por cento. Justamente, já tem máquinas no Brasil parando. A vida segue, meus irmãos. É ruim a gente vir aqui pregar, falar sobre essas coisas. No entanto, nós temos que saber a realidade das coisas. Os Estados Unidos já cortou juro para conter essa reação das bolsas. Não resolveu muito. Na Europa, as bolsas estão numa queda absurda. O G7 já fizeram uma reunião urgente, emergencial, para ver o que vão fazer. Resultado: não tem como a coisa melhorar da noite para o dia. A Bíblia fala disso tudo. Mas como ela põe em ordem essas coisas? Em Apocalipse 6, verso 1, diz assim: observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Em seguida, ouvi um dos seres viventes exclamando com voz de trovão: vem! Olhei e diante de mim estava um cavalo branco, e o seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe ortogada uma coroa, e ele cavalgava altaneiramente como vencedor determinado a vencer. Verso 3: quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente bradar: vem! Então partiu outra cavalgadura, um cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi concedido o poder de tirar a paz da terra, de modo que os homens matassem uns aos outros, e lhes foi entregue também uma grande espada. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente convocar: vem! Então reparei, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro ostentava na mão uma balança. Então ouvi o que parecia a voz de um grave vinda dentro dos 4 seres viventes, exclamando: 1 quilo de trigo por 1 dinheiro, e 3 quilos de cevada também por 1 dinheiro, mas não destrua o azeite e o vinho. Quando ele abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente clamar: vem! Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo pálido. Seu cavaleiro chama-se Morte, e o lugar dos mortos o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 de toda a terra, a fim de que matassem a espada, a fome, por meio de doenças, que é pestilência, e também os animais da terra. Nós tivemos aí 800 milhões de animais que morreram na Austrália no final do ano passado. Quem está se lembrando disso? O incêndio na Austrália, o incêndio na Amazônia. Na Austrália morreu onça e na Amazônia morreu girafa. Bom, senhoras e senhores, quem são esses cavaleiros do Apocalipse? Esses cavaleiros do Apocalipse, como nós podemos notar, a Bíblia Sagrada, ela é entendida de 3 maneiras: literal, tipológica e simbólica. A Bíblia fala com a gente literalmente, tipologicamente e simbolicamente. Por incrível que pareça, o único livro da Bíblia que contém as 3 regras da hermenêutica é o Apocalipse. Ele contém símbolos, tipos e a literalidade. Como se lê o Apocalipse? Literalmente. O que você precisa é interpretar os símbolos e os tipos. Vou te dar exemplo de tipos e símbolos. Por exemplo, a besta saiu do mar. Quando nós lemos esse texto, já fizeram até filme aí de Volta de Jesus, do monstrão, um dragão,
com 7 cabeças, né? 10 chifres. Não. O termo besta ali na Bíblia é para um homem poderoso. Veja, a Bíblia, ela tem uma linguagem arcaica, medieval. Alexandre o Grande foi chamado de a besta, porque ele era forte. O rei Xerxes, da Pérsia, foi chamado de a besta, o rei Deus. Por exemplo, o jogador Adriano, aquele jogador, tinha um apelido lá na Itália de La Bestia, porque ele era forte. Então, a linguagem, a besta que contém na Bíblia é de um homem poderoso e de um homem forte, não de um animal. Então, o que nós temos aqui nesse termo? A besta subiu do mar, um símbolo e um tipo. O mar é um tipo. Tipo de quê? Das nações. A besta é um símbolo. Símbolo do quê? De um homem forte e poderoso. Quando nós temos essas regras na mesa, nós vamos ler o livro do Apocalipse e você vai perceber que ele é um livro completamente literal, que quando você lê o livro do Apocalipse, o próprio capítulo que você lê explica o que você acabou de ler. Por exemplo, a Bíblia Sagrada fala da vinda sobre a terra de 4 anjos. Anjos que eu acredito que não são anjos de Deus. Você sabe, há anjos do diabo que estão guardados para o tempo do fim. Em Apocalipse, no capítulo 9, fala de um rei, um príncipe, um rei do abismo, chamado Apolion, e ele tem uma gama de soldados, exércitos, e eles têm poder de danificar e judiar dos homens por 5 meses, e prejudicar. Eles são enormes, ferozes, e a picada, a mordida, sei lá o que desses demônios, é como a picada horrível de um escorpião. São demônios que serão soltos no final dos tempos para atormentar o mundo por 5 meses. E esses demônios estão presos. Os cavalos ou cavaleiros do Apocalipse, que têm as suas cores, se o Juliano achar para mim uma foto, só uma foto desses 4 cavaleiros para a gente colocar ali. Esses cavalos representam um momento terrível sobre a face da terra. E a Bíblia explica que cada um deles, quando vier ou quando estivessem sobre a terra, iriam cumprir uma profecia. Você sabe, a terra será provada de novo. Dia 29 de abril, hoje tem uma matéria no Globo.com, a NASA anunciou um cometa de 7.000 quilômetros, que vai raspar da terra. Eles não sabem se vai chegar, eles estão acompanhando. Então, todo dia tem uma notícia cataclísmica, uma coisa bombástica, apocalíptica. Nós, como igreja, devemos ter o pé no chão, mas também não podemos ser irresponsáveis a ponto de não pregar sobre. Os pregadores do Senhor, eles estão aí, a voz do Senhor estão aí em dias como esse, para ficar atento à voz de Deus e repassar a igreja. Por isso que nós estamos aqui. Quem ouve a voz de Deus. Aqui no texto, fala dos 4 cavaleiros do Apocalipse. E esses 4 cavaleiros, pelo que nós vemos aqui, eles serão soltos sobre a terra no final do mundo, do final dos tempos, com uma missão. Missão nada boa. Preste muita atenção nisso. O primeiro cavaleiro é o cavaleiro branco. Deixa eu ver, o Juliano me mandou um negócio aqui. Vamos ver se serve esse. Pode ser esse. Muito bom até o desenho. O primeiro cavaleiro é o cavaleiro branco. Aqui no texto diz que esse cavaleiro branco, ele tem um arco e uma coroa. Ele saiu pronto para vencer, não diz que ele venceu. Alguns teólogos interpretam esse cavalo branco como Jesus. Eu não creio ser Jesus, porque em primeiro lugar a Bíblia não diz que Jesus está vestido de branco. A Bíblia diz em Apocalipse no capítulo 19 que Jesus volta, mas ele está vestido de vermelho. Por quê? Porque a veste dele está salpicada com o sangue dos inocentes. Esse cavaleiro branco, ele representa a confusão das religiões. Ao meu ponto de vista, na minha humilde interpretação, acredito que ele é o
anticristo. Esse cavaleiro branco é o espírito do anticristo, ou talvez literalmente o anticristo, que ele vem pronto para vencer. O cavaleiro branco, então, ele que provoca no mundo uma confusão babilônica, uma nova extensão da Torre de Babel, que é uma confusão de línguas, ninguém se entende, uma confusão de religiões. É esse cavaleiro branco que desenvolve o que eu tenho nojo, chamado ecumenismo. Nós nunca tivemos tão perto, senhoras e senhores, de um ecumenismo. No dia 14 de abril, há uma chamada no YouTube do Papa Francisco, chamando todas as religiões do mundo para assistir via Vaticano e também para ir ao Vaticano, que ele vai propor ao mundo uma religião única em prol da educação global. Ele chamou essa religião de Abraão. Segundo ele, essa religião é para os filhos de Abraão. Segundo ele, é para os cristãos, os judeus e os muçulmanos. Há pouco tempo, nós tivemos nos Estados Unidos Kenneth Copeland, o maior líder, um dos maiores líderes evangélicos dos Estados Unidos. Também está no YouTube, você pode assistir depois. Se o Juliano conseguir, ou o Tiago conseguir colocar para mim um pedacinho desse vídeo. Kenneth Copeland, ele fez uma reunião com 5.000 pastores nos Estados Unidos. Para que servia essa reunião? O Vaticano mandou um representante do Papa. O Papa falou via vídeo para esses 5.000 pastores. E a partir dali, eles pegaram essa folha. Kenneth Copeland, diante de uns 5.000 pastores, ele começou a rasgar o tratado da Reforma Protestante. Ele disse, já não há mais protesto. Somos um one church, uma só igreja. E rasgaram simbolicamente a Reforma Protestante. O Papa falou diante de todos para os 5.000 pastores, e você vê Kenneth Copeland dizendo assim para o Papa, bendito seja, tu és bendito, tu és o nosso Pai. 5.000 pastores, senhores. Isso está disponível no YouTube para você assistir, é um nojo. Esse cavaleiro branco, para mim, não é apenas o anticristo. Ele também é o espírito do anticristo. Tiago, põe na tela um pouquinho só, 2 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6 em diante, para você entender. Uau, que menino ágil. No entanto, sabeis o que está detendo nesse momento, para que ele seja manifestado no seu devido tempo. Verso 7. Na realidade, o mistério da iniquidade, o espírito do anticristo, já está em ação. Vocês estão entendendo? Já estava em ação desde a época de Paulo. Essa confusão babilônica, religiosa, crise, brigas, vem do cavalo branco. Restando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quem detém a vinda, a chegada do anticristo é o Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo for afastado, será plenamente revelado o perverso. Aí a pessoa do anticristo, a quem Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela gloriosa manifestação da sua vinda. O que nós temos na terra? O espírito do cavalo branco. O espírito do anticristo agindo, cada dia uma nova religião. Ele também cria a hibridade da verdadeira religião. Os falsos profetas têm o espírito do anticristo. Eles vêm para confundir a mente das pessoas. Nós já temos pessoas abertamente dizendo que não crê no retorno de Cristo. Há um vídeo na internet de um teólogo por nome Ricardo Gondim. Ricardo Gondim diz com todas as palavras que
a volta de Jesus é um horizonte utópico, ou seja, é você crer que você está num deserto e lá no deserto você vê um oásis, mas o oásis não existe, mas você acredita que existe. Segundo esse moço, teólogo diz que Jesus não vai voltar, mas é interessante que a igreja creia que ele vai voltar para as coisas ir melhorando, mas ele não vai voltar. Nós temos esses. Robel não acredita também na existência do inferno, são universalistas, não acredita no retorno de Cristo, eles são preteristas, não acredita que as coisas vão piorar, só que elas estão piorando, e as profecias pregam contra eles. Eles falam uma coisa, o jornal fala outra. Eles falam uma coisa, os acontecimentos falam outros. Então, o que nós temos que fazer? Ficar com a palavra de Deus. O primeiro cavaleiro, voltando à foto, se você conseguir achar o vídeo, Juliano, só um pedacinho até o final da reunião do Kenneth Copeland e o Papa falando para os 5.000 pastores. Não, mas a gente põe só um pedacinho, só para o povo ver. Pelo menos o título do vídeo, para depois eles buscarem na internet. O cavaleiro branco, esse cavaleiro branco, ele já está na terra, senhores. Eu acredito que o anticristo já é um moço, influente, poderoso, multimilionário, tipo, igual os filmes lá do Batman e do Homem de Ferro. Qual é o seu poder? Sou rico. No entanto, a Bíblia diz que ele tem que ser revelado. Pense o seguinte, vamos analisar em tese esse vírus. Pode ser que as coisas normalizem, então estou falando em tese, para você pensar. Imagine que esse vírus provoque no mundo uma recessão financeira sem precedente, que é o que está prevendo. Pode ser que não. Todos os países estão tomando as suas providências. Um homem vai aparecer na mídia. Escute isso, gente. Um homem vai aparecer na mídia. Esse homem tem que ser apolítico. Ele não pode ser partidário político, ele tem que ser apolítico. E ele vai sugerir um homem para liderar essa crise. Você acha difícil isso acontecer? Tudo indica que é isso que vai acontecer. Vai lá, Israel determina 80.000 em quarentena. A Itália fecha todas as cidades, já não tem mais comida. Vocês viram o Fantástico, gente, domingo? As prateleiras da Itália, tudo vazio, uma fila para cá. Gente, parece que eu estou assistindo um filme apocalíptico. Parece que eu estou assistindo The Walking Dead. Que coisa assustadora. Não tem alimentos nas prateleiras da Itália. Vocês não assistem televisão, não? Eu assisto a Globo. Mas eu não dou audiência para a Globo. Eu vou no aplicativo depois e assisto de graça. Você acha que eu vou dar audiência lá na televisão, rapaz? Gente, eu fiquei assustado. Tem uma matéria no Fantástico no passado sobre o que o mundo está vivendo hoje por causa desse vírus. A Itália é uma loucura. O povo na rua. Gente, parece que você está assistindo aquelas séries apocalípticas, Jericho. Para quem assistiu. Cidades inteiras sitiadas, as prateleiras não tem nada. Eu assistindo aqui, falei, gente, se isso não é Cavaleiro do Apocalipse, é o Senhor mostrando como vai ser. Já imaginou como será de fato a tribulação? Pare para pensar na seriedade do que nós estamos vivendo hoje. Parece que a gente fica dormindo. O brasileiro ainda é o mais amortizado de todos. É que toma uma como é que chama? Aquela injeção que amortiza. Anestesia e fica dormindo em berço esplêndido. Pensa o seguinte. Existe o falso profeta e o anticristo. Assim como na época de Jesus tinha João Batista, que preparou o caminho para Jesus, o falso profeta é a imitação de João Batista e o anticristo é a imitação de Cristo. O falso profeta é um líder religioso, a besta que sobe do mar. O anticristo é um líder político, a besta que sobe da terra. O anticristo, ele tem
tanto a mente política como a força mística. O falso profeta, ele tem que ser bonzinho, ele tem que falar palavras mansas, mas ele que induz a população que precisa de um líder para responder ao caos. Escute bem o que esse homem de Deus está falando aqui. Nos próximos dias ou meses, você vai ver essa cena e depois você vem falar comigo. Quando você assistir na televisão, alguém vai lá e vai dizer: precisamos de um líder que ande pelas nações e dê resposta, o porta-voz dos países. Um será o porta-voz de todos. Por que isso vai acontecer? Porque todo mundo está falando por todo mundo. Um tem que falar por todos. Outra coisa que você precisa entender em meio ao caos. Isso não é difícil acontecer. No meio de um vírus mortal, pode ser esse ou pode ser outro. Quem for vacinado, recebe uma marca que é vacinado. Quem não for vacinado, não pode comprar, nem vender, nem comer, nem vestir. Esses dias alguém falou: pastor, seria um chip? Não sei se é. Eu não posso dizer que é um chip, e eu não posso dizer que não é um chip. Como nós saberemos? Aqui é uma mensagem de alerta para você. Se chegar um dia, vir uma lei de todos os países por um determinado líder, e falar assim: todo mundo tem que ter uma marca e comprovar que não tem vírus. Se não tiver, não pode consultar no médico, não pode sair na rua, não pode comprar, não pode vender. Pode saber que isso aí é a marca da besta. Se for uma imposição, você já pode saber. Pastor, mas e o arrebatamento? Já falamos disso, daqui um pouco. Preste atenção. Por causa do cavalo branco, que existe a perseguição aos cristãos. Se ele é o espírito do anticristo, ele não é só contra Cristo, ele é contra também os cristãos. Então, só na Nigéria está morrendo por ano 28, 30 mil cristãos por ano. Se você me segue na internet, você vai perceber que todo dia eu ponho um post de uma igreja queimada, de cristãos assassinados. Você fala: por que o pastor mostra isso? Para você ficar atento. São mais de 50 mil cristãos assassinados por ano. E isso é o espírito do cavalo amarelo, do cavalo branco, que é o espírito do anticristo. De fato, a pessoa do cavalo branco, ou a pessoa do anticristo, vai cavalgar durante a tribulação. Hoje eu recebi uma pergunta: pastor, e se nós já estivermos na tribulação e a sua interpretação do arrebatamento estiver errada? Perco nada com isso. Agora, se a minha interpretação do arrebatamento estiver certa, e você for arrebatado, você também não perdeu nada com isso. Quem está pronto para ser arrebatado a qualquer hora, está pronto para qualquer coisa. Eu acho um risco pensar de outra forma. O que nós precisamos entender é que toda teologia é interpretativa. Por isso que hoje eu recebi um alerta de Deus na cabeça. Olha, não existe cronologia no Apocalipse. As visões foram colocadas ali, mas não em ordem cronológica. Tipo, primeiro isso, depois aquilo, depois aquilo outro. Então a gente imagina que a terça parte dos animais vão ser consumidos só na tribulação. Não, gente, você já está vendo isso. Aquele óleo nos mares, a Austrália, a Amazônia, a poluição, já estamos vendo essas coisas. Quase 1 bilhão de animais mortos na Austrália. Gente do céu, é muita coisa. É muita coisa. Em segundo lugar, nós temos o cavalo. O cavalo vermelho. Pelo que nós lemos aqui na Bíblia, o cavalo vermelho, ele foi concedido a tirar a paz da terra, de modo que os homens matassem uns aos outros. É um cavalo de cólera, de ódio, de desamor.
O cavalo vermelho do Apocalipse é o responsável pela confusão de entendimento no mundo. Jesus disse isso, que o amor iria esfriar e muitos iriam odiar e trair uns aos outros. Em terceiro lugar, temos o cavalo preto. O cavalo preto é responsável por uma recessão econômica global. Alguém tem dúvida que se não arrumarem uma vacina para esse vírus nos próximos 30 dias, o mundo vai passar pela maior recessão financeira em 30, 45 dias? Alguém duvida disso? Os aeroportos, Israel já ninguém pousa e ninguém sai. Itália ninguém pousa e ninguém sai. Itália está sitiada. A bolsa de valores e as ações das companhias aéreas despencaram. Alguém perguntou, pastor, o senhor vai pregar nos Estados Unidos? Eu vou. E, gente, não tem lugar seguro no mundo. Não tem lugar seguro no mundo. Eu sou voz de Deus. Não existe lugar seguro no mundo. Nem aqui e nem em lugar nenhum. Acabou. A vida segue. O crente tem que viver, trabalhar, etc., mas olhar para o alto. Agora nós, pregadores, vamos deixar de pregar? Agora que é a hora de pregar. Ah, não é? Agora veja o seguinte, senhores. O cavaleiro preto, diz a Bíblia, que ele tem uma balança. E ele vai trazer fome sobre a terra. Uma recessão econômica tão terrível que as pessoas vão andar com um pratinho na mão. No entanto, se você parar para analisar, nós estamos vendo esses cavaleiros sobre a terra. Caminhando sobre a terra. Eu escrevi no meu livro, O Ladrão da Noite, Contagem Regressiva para o Arrebatamento. Qual é o capítulo dos cavaleiros aqui, Gianluca? 135. Eu fui examinar aqui, igual advogado, né? Vai rever, né? Falei, uau. Na grande tribulação, na abertura dos selos, nós temos aqui os cavalos e os cavaleiros do Apocalipse. O cavalo vermelho é o cavalo do desentendimento entre as nações que provoca guerras. Ele é o autor do desentendimento entre os líderes. O cavalo preto provoca recessões e crises financeiras no mundo. O cavalo branco é o anticristo. E o quarto cavaleiro? Há um tempo desse atrás, eu estava nos Estados Unidos. Agora já está aí toda a internet esse vídeo. A CNN estava divulgando um vídeo, na época da guerra no Egito, daí uns 4 anos essa guerra, e eles acharam uma coisa muito estranha caminhando entre os tanques de guerra. O vídeo já foi comprovado que não é uma montagem, isso foi colocado no noticiário, e eu queria mostrar para os senhores esse vídeo. Esse vídeo é a coisa mais assombrosa e assustadora que apareceu no telejornal. Apaga aqui um pouco as luzes. No meio de toda aquela guerra, apaga as luzes, dá um pause aí. Aparece uma imagem que choca os jornalistas. Preste muita atenção nesse vídeo. Pode dar o play. Vamos ver se vocês observam. Olha lá. Quem está vendo? Volta de novo. O que é aquilo, senhores? Um cavalo amarelo. E olha a imagem que eu fico todo arrepiado. Eu estava nos Estados Unidos quando apareceu esse vídeo, no momento das bombas. Você vê que cai uma bomba ali e esse cavalo amarelo cavalgando. Eu acredito que exatamente assim acontece. Pastor, e se esse vídeo não for realidade? Serve para você ter uma base, então, da realidade. Serve para você entender um pouco como é a coisa. O que acontece? O cavalo amarelo do Apocalipse, a Bíblia diz que ele é o responsável por trazer morte sobre a terra,
com guerras e, preste atenção, senhores, pestilências, doenças. Pestilências são, sem sombra de dúvida, um dos maiores sinais do retorno de Cristo. O que é mais interessante, que Jesus, quando começou a falar desses sinais, Jesus fala de duas vezes. Uma, no sermão para os discípulos, falando lá no Sermão do Monte, e a outra ele fala para João. Você sabe, Apocalipse é um livro de Jesus, transcrito por João. Jesus fala e João escreve. Mas Jesus mostra, vamos casar esses 4 cavaleiros aqui, com um texto de Jesus em Mateus 24. Veja comigo na sua palavra aí, na sua Bíblia. Mateus 24 primeiro, Jesus chega em Jerusalém, ele entra no templo, diz assim: então Jesus saiu do templo, e ao caminhar seus discípulos chegaram mais perto dele para lhe apontar as construções do templo. Ele, entretanto, observou: estáis vendo todas essas coisas? Jesus mostra o templo. Com toda certeza eu vos afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. Presta atenção. Tem gente que imagina que precisa construir o templo para não ficar pedra sobre pedra. Não. Ou precisa construir o templo para o anticristo entrar lá e fazer sacrifícios e ser adorado. Também não. Não tem uma necessidade bíblica, escute aqui que dá importante, não tem uma necessidade bíblica para a construção do templo. Quando Jesus afirma do sacrilégio no templo de Israel, ele está falando do general Tito. Quando a Bíblia afirma que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja tirado, ela também está falando do general Tito, é o que eu quero vos informar hoje. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, verso 3, os seus discípulos ficaram assustados e perguntaram em particular, disseram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? Bom, Jesus falou de 3 coisas. Quando acontecerão essas coisas? Qual? Destruição do templo. Segundo, sinal da sua vinda. Segunda coisa. E terceiro, o final dos tempos. Agora o capítulo 24 inteiro é para responder essas 3 perguntas. Quando o templo será destruído? Qual é o sinal da sua vinda? E qual é o sinal do final do mundo? Todo o capítulo 24, 25 e 26 de Mateus é respondendo essas 3 perguntas. Mais uma vez eu digo aos irmãos que o livro de Mateus, a parte apocalíptica de Mateus, Mateus 24, 25 e 26, também não tem uma ordem cronológica, tipo, primeiro isso, depois. Você vê que Jesus começa falando de uma coisa lá próximo de si, e vem falar lá para o final dos tempos, e depois volta numa coisa. Então não tem uma ordem. As profecias são igual aos nossos sonhos. Você já teve sonhos? Eles vêm e fica tudo misturado. Isso acontece justamente para que os sábios fiquem confusos. Jesus falou sobre isso. E agora Jesus vai começar a responder as perguntas. Primeira pergunta. Destruição do templo. Quando não ficaria pedra sobre pedra? Quando o templo seria destruído? Jesus começa: cuidado que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome proclamando eu sou Cristo e desencaminharão a muitos. Isso aconteceu. Na época de Jesus veio pelo menos 180 homens falando que era a reencarnação de Jesus, que era um Jesus e que era a volta de Jesus. Tem os preteristas que acreditam que Jesus voltou naquela época, porque apareceu lá um homem falando que era a volta de Jesus. E Jesus começa: e ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Veja, aqui ele está falando de tempos finais. Mas, todavia, não desespereis, porque é preciso que essas coisas ocorram. Mas ainda não é o fim. Claro que não é. Porquanto nação se levantará contra nação e reino contra reino. Preste atenção, senhores. Você vê que Jesus está falando aqui, em síntese, dos 4 cavaleiros.
Contudo, esses acontecimentos serão as primeiras dores de parto. Então eles, olha o verso 9, aqui é o ponto que eu falo para a igreja. Vocês serão entregues para ser afligidos e condenados à morte. Responda os senhores, isso já está acontecendo? Responda. Você não pode tirar por base a sua vida cristã. Nós somos a minoria. Cristãos já estão sendo entregues à morte no mundo todo. E sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Não tem um povo mais odiado da terra do que o cristão hoje. Não existe. Os fantásticos, os jornais fazem matéria de tudo que é religião. Mas não... Olha, cadê a matéria dos estádios cheios? Nenhuma linha, senhores. Nenhuma linha. R. Soares colocou 500 mil pessoas em Copacabana, não teve uma linha no jornal. Um acontecimento desse tamanho. Literalmente nós somos uma pedra de tropeço para o mundo. E o motivo é, nós temos padrões cristãos judaicos. Nós atrapalhamos a evolução do progressismo. Nós atrapalhamos a New Waters. Nós atrapalhamos tudo que eles querem fazer. Nós somos os hiper, mega, ultra conservadores. Nós atrapalhamos a agenda esquerdista, nós atrapalhamos a agenda LGBT, nós atrapalhamos a agenda 2030, nós atrapalhamos as PNDH 4, 5, 6, nós atrapalhamos o Plano Nacional de Direitos Humanos da ONU, nós atrapalhamos tudo. Por quê? Nós temos pautas bíblicas. Cristão só serve Constituição quando a Constituição não atrapalha a sua fé. Quando a Constituição atrapalha a sua fé, a Bíblia diz, pela vontade de Deus que você sofra. A nossa lei é a palavra de Deus. Enquanto nós conseguimos obedecer às leis dos homens e à lei de Deus, obedecemos às leis dos homens. Quando as leis dos homens confrontam as leis de Deus, nós obedecemos à lei de Deus. Aí é a hora que nós começamos a morrer, a ser perseguidos, a perder casa, a perder os bens, a ter nossos bens tomados, como a maioria dos cristãos hoje na Ásia. Tivemos um casal aqui, que veio da Venezuela. Eram ricos na Venezuela. O governo lá estatizou todas as empresas particulares, se tornaram do Estado. E ele deu para os donos da empresa ainda uma colher de chá. Vocês podem trabalhar para nós, como empregados. Se você assistiu o filme de Judá Ben-Hur, é o filme que mais ganhou Oscar até hoje. Eu gosto daquele clássico, o melhor filme que já existiu é o filme de Ben-Hur e aquele 10 Mandamentos clássico, Charles Houston. Os dois são com Charles Houston, que também fez Planeta dos Macacos. Se você assistiu o filme de Judá Ben-Hur, Ben-Hur, quando ele se converte, esqueci o nome lá do romano, realmente está aqui na cabeça, esqueci. Toma tudo dele, ele vira escravo e vai trabalhar naqueles barcos remando. Os judeus passaram a vida perdendo tudo. O rei Ferdinando, em 1963, mandou os judeus embora da Espanha. 1463, mandou os judeus embora da Espanha e tomar tudo deles. Hitler tomou todas as riquezas dos judeus. A igreja cristã no primeiro século tiveram suas casas, seus bens, tudo tomado. Então o padrão é, tome tudo deles. E eu faço uma pergunta. Pastor, esse negócio de perseguir cristão é antes ou depois do arrebatamento? É antes. Já está acontecendo, e olhe para esse pregador aqui, vai chegar até nós. Preste atenção, está chegando até nós. Tem lugares que a perseguição não vem do governo, vem dos radicais. Na África vem dos radicais. Mas o governo faz vista grossa. Crentes são queimados, igrejas são queimadas, não é do governo. Ele finge que não vê. Você estaria pronto
a sofrer por Jesus hoje, porque Jesus disse: quem me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Nós, amados irmãos, já estamos passando pelo fogo. Por isso, que o crente que não for fervoroso, não vai aguentar uma pressão. Não aguenta um tapa na cara. Tá bom, eu conto tudo, eu nego o quê? Jesus, eu nem conheço. Sei nem quem é. Mas Jesus continua dizendo aqui, preste atenção, verso 9: irão vos entregar para serem afligidos e condenados à morte. Irmãos, é tão impressionante como nós caminhamos em cima disso aqui. Parece que nós, gente, você lê isso aqui, é impressionante como são os dias de hoje, que coisa tremenda. Olha, verso 10: nessa época, muitos ficarão escandalizados e trairão uns aos outros, odiarão mutuamente. Eu já disse e repito, esses muitos aqui são o povo de Deus. Está falando dos escândalos, pecados dentro da igreja e os irmãos traindo e odiando uns aos outros. Lá no mundo já fazem isso. Jesus fala que por causa do aumento da tecnologia, a maldade iria aumentar. Olha verso 11: então numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Nunca, eu prego isso há anos, meu pai pregou isso há anos, desde que eu cresci vendo gente pregar isso, mas nunca tivemos isso aqui tão real como nos dias de hoje. Há mais falso profeta do que membro de igreja hoje. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria desses crentes, da maioria das pessoas se esfriará. Por quê? Falso profeta surge no meio do povo. Falso profeta nasce do ódio e da ferida que os crentes passam a acumular. Só no Brasil hoje nós temos 7 milhões de desviados. Gente ferida, gente que não quer congregar, gente que acha que ficar em casa, meu Deus, sabe o que hoje? Vírus, não vou na igreja. Deixa eu te falar um negócio. Hoje é momento de voltar a assistir culto, voltar a orar. Os italianos estão chorando. Vocês sabem, eu tenho muitos amigos na Itália. Eu estou recebendo áudio de italiano chorando porque não pode assistir culto. Já são 2 semanas sem culto. Mas pode ter certeza que entre esses moram perto da igreja. Quando tinha culto livre, acesso, ia quando queriam. Vai chegar um tempo que não poderemos mais ler, não poderá mais assistir um culto. Nós somos um país livre, por enquanto, senhores. Porque tem várias maneiras da liberdade ser tirada. Pela segurança, pela asserção, cerceamento, censo, quarentena. De várias formas a liberdade pode ser tirada, gente. Não só por uma ditadura. E você? Está pronto? Você está pronto para sofrer por Jesus? Ou aguentar firme? Reúna a sua família. Tente falar dos acontecimentos. Eu sei que muitos serão motivos de chacota, mas faça a sua parte. Fale. Será que você não está vendo que isso são profecias? Será que você não está vendo que a Bíblia Sagrada já predizia isso? Eu estou lendo o que para os irmãos? Um gibi? Olha o que está aqui na Bíblia. Verso 10. Nessa época muitos ficarão escandalizados. São os crentes. Trairão e odiarão uns aos outros. Então numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E por causa da multiplicação da maldade, o amor das pessoas se esfriará. 13. Agora olhe bem. Aqui está a chave do sermão profético de Jesus. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha para mim, para o seu pastor aqui. É momento de perseverar. É momento de voltar à vida de oração.
É momento de pedir perdão pelos pecados. Quem mente deixa de mentir. Tenta buscar na sua mente com quem você tem que consertar, conserte. Irmãos, pode ser mais uma crise global que vem no mundo, como peste negra, como ebola, pode ser. Mas essa crise nos traz um despertamento. Vai começar assim. E eu acredito, olhe para mim, que não vai melhorar o mundo. Eu quero que você me ajude a ganhar sua família para Jesus. É momento da gente pensar em uma coisa como igreja: ganhar almas, saquear os céus, saquear o inferno e povoar os céus. Diga amém. Agora preste atenção, verso 14: e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado. Olha que coisa interessante. Ao mesmo tempo que nós temos caos, cataclismo, perseguição, nós temos avivamento. Você vê, ao mesmo tempo que a África mata cristãos, Reinhard Bonnke ganhou 75 milhões de irmãos lá. Ao mesmo tempo que nós temos multidões vindo para Cristo, tem crentes morrendo. Você vê, as profecias acontecem simultaneamente. E se você parar para analisar, tudo isso que Jesus falou, estão acontecendo simultaneamente em todo o globo. Em parte do globo temos fome, em parte, você sabia, tem um cálculo aí, pelos Médicos Sem Fronteira, eu contribuo com o Médicos Sem Fronteira, eu amo o trabalho dos Médicos Sem Fronteira, eu queria ser dos Médicos Sem Fronteira. A minha profissão que eu queria ser se eu não fosse pastor era médico. Acho que ela tem muito a ver com o que fazemos, é uma profissão muito bacana. E tem um dado do Médicos Sem Fronteira, que mais de 30% da população global morre de inanição. Gente, é muita coisa. É muita coisa. Vejam, senhores, que Jesus está parafraseando os 4 cavaleiros aqui no capítulo 24. Ele está falando de falsos profetas que vêm do cavalo branco, falando das guerras que vêm do cavalo vermelho, falando da fome que vem do cavalo preto, e falando das pestes, ele vai falar aqui, que vem do cavalo amarelo. Literalmente, meu Deus, Juliano, vai na câmera e dá um zoom aqui para mim, que aqui eu quero ser profeta de Deus a esse povo e a essa geração. Eu vou pedir para cortar esse pedacinho e colocar na internet. Literalmente, uma trombeta está soando, diferente das 7 trombetas hoje. Ela está soando hoje. Nós estamos caminhando sobre páginas da Bíblia. O capítulo 24 de Mateus são as parafrases dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Nós já estamos tendo recessões, nós já estamos tendo pestilências, nós já estamos tendo pragas, nós já estamos tendo morte de cristãos, nós já estamos tendo perseguição aos cristãos, nós já estamos tendo guerras, nós já temos o cavaleiro branco, o espírito do anticristo, cavalgando sobre a terra, trazendo falsos profetas, falsas mensagens, falsas promessas. E eu quero despertar você como igreja de Cristo. Faça as suas malas, porque está chegando a hora da sua redenção. A Bíblia Sagrada diz: quando vires todas essas coisas, olhe para o alto, porque de lá vem o seu Salvador. Igreja de Jesus na terra, aquilo que tanto sonhamos, aquilo que tanto esperamos, você se converteu, porque você sabia que um dia você veria Jesus, você foi batizado, porque você não queria entrar para uma associação, pois está chegando a hora da sua redenção. Está chegando a hora que o mortal irá vestir de imortalidade. Aleluia! Está chegando a hora
que o corrupto irá vestir de incorruptibilidade. A Bíblia diz que dois estarão no campo, um levado, outro deixado, dois no moinho, um levado, outro deixado. Será num abrir e fechar de olhos. Como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, eu posso lhes garantir a vocês aqui e a todos, nós estamos na geração do limiar de todas essas coisas. E você está me dizendo como que eu sei disso? Responda-me você. Nós estamos vivendo isso hoje. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado. Nós temos 5 continentes no mundo. Nós temos a Ásia, a Oceania, que é vizinho da Ásia. A Oceania antigamente era a Ásia. A Europa, a África e a América. Na Ásia você tem ocidental e oriental. Na América do Sul, Central e do Norte. São as Américas. E Europa. São 5 continentes. Em todos os continentes do mundo, todos os continentes, o Evangelho foi pregado, está sendo pregado, está vivendo ou viveu um grande avivamento. Aí Jesus agora volta para o templo. Vou concluir agora. Assim, quando vires a profanação horrível da qual falou o profeta Daniel. Daniel falou disso. Daniel falou que um rei profano iria entrar no templo e sacrificar um porco. Jesus diz assim: assim, quando vires a profanação do que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda isso. Então os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver sobre o telhado da sua casa, não desça a retirar dela coisa alguma. E aquele que estiver no campo, não volte a sua túnica. Serão dias terríveis para as mulheres grávidas e para as que estiverem amamentando. Esse texto aqui, senhoras e senhores, ele fala de uma profanação absurda. 70 anos, no ano 70, 40 anos depois da morte de Cristo, um general chamado Tito entrou em Israel na sexta-feira pré-sábado, sexta-feira, às 18 horas da sexta-feira. O sábado começa às 18 e termina às 18 do sábado. Começa às 18 da sexta, que é quando vira o dia em Israel. E ele entrou escondido. No sábado fecha os portões. Quando fechou os portões, a Bíblia não menciona isso, mas Flávio Joseph menciona que os cavalos dos soldados romanos escorregavam com o sangue dos judeus. Mataram. O general Tito pegou a espada e arrancava as crianças do ventre da mãe e jogava no fogo. Jesus disse: quem estiver no campo, não venha. João, do Apocalipse, ele interpretou bem o texto. Ele estava cuidando da mãe de Jesus e eles estavam em Éfeso. Ele mandou uma carta, ele avisou os irmãos sobre isso. E os cristãos não estavam em Jerusalém. Eles sabiam da profecia. Foi muito bem avisado. Por isso que Jesus fala: não desça a pegar a sua túnica, não venha, porque haverá uma grande aflição. Vejam, senhores, que ali começa a tribulação. Tem a tribulação e a grande tribulação. A grande tribulação são os 7 anos. A tribulação já estava correndo ali. O que o general Tito queria? Ele queria o ouro do templo. Mas o ouro é colocado no templo, nas pedras. Então ele foi tirando pedra sobre pedra. E ali ficou só aquilo hoje que é chamado de Muro da Lamentação. Eu honestamente não sei se esse templo tem necessidade profética para ser construído. Não temos um embasamento bíblico para isso. Muitas interpretações dizem que sim, mas não necessariamente, porque aqui já está tendo a profanação. O general Tito, de birra dos judeus, entrou no templo e sacrificou um porco no lugar de uma ovelha. E aí, o Senhor diz assim:
haverá nessa época uma grande tribulação. Ali já está sendo contada. No verso 24, ele continua: pois levantarão falsos cristos e falsos profetas e apresentarão grandes milagres e prodígios para que, se possível, iludir até os escolhidos. Vede que eu prenunciei a vós. Olha a importância dessa mensagem profética de Jesus. Fique atento a essa mensagem. Irmão, quem escreveu isso aqui não foi um homem. São palavras do nosso Senhor. Literalmente é uma parafrase do que lemos em Apocalipse capítulo 6. Você sabe o que é uma parafrase, né? São notas explicativas. Jesus está explicando Apocalipse 6 antes de ter dado Apocalipse 6. Literalmente. Agora o que é mais impressionante, verso 29. Imediatamente após o tormento daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu. Vê que agora ele volta para o retorno visível de Jesus. Sabe o que nós vemos aqui em capítulo 24? Que não há um padrão de continuidade. Parece que Jesus está sentado, e literalmente sentado e batendo um papo, dizendo para os discípulos: olha, vai acontecer isso, aquilo, outro. Mas ele não diz primeiro isso, primeiro, não. Ele conta. Eu literalmente acredito. Só que no verso 32, eu queria dar uma lição aqui para os irmãos, que isso, talvez a maior revelação do capítulo 24, é a lição da figueira. Verso 32. Preste atenção. A lição da figueira, o dia do Senhor. Antes de lermos isso, você precisa entender que a figueira, ela é um símbolo de Israel. Israel é chamado de a figueira. Portanto, aprendei com a parábola da figueira. Que parábola é essa? Voltando lá para quando Jesus chegou e secou a figueira, você lembra? O que aconteceu quando ele secou a figueira? Os discípulos perguntaram: por que o senhor secou a figueira? Jesus viu que na figueira não tinha figos e ele ficou bravo e amaldiçoou a figueira. E ele disse: nunca mais essa figueira vai dar fruto. Essa figueira secando é Israel. Israel secou 40 anos depois da morte de Cristo, 70 anos depois da morte de Cristo, 40 anos depois da morte de Cristo, no ano 70, Jesus nasceu 30 anos antes do seu nascimento, pelo calendário. No ano 70, 40 anos depois da morte de Cristo, a figueira secou. O general Tito entrou, matou todo mundo e dispersou. Israel sumiu do mapa. Ele só volta no mapa com a assinatura de Oswaldo Aranha. Sumiu Israel. A figueira secou. Jesus agora começa: lembra da figueira que eu mandei secar? Deixa eu falar dela para vocês. Olha o que ele diz: aprendei a parábola da figueira. Quando, pois, os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, sabeis que está próximo o verão. A figueira secou com Jesus. Secou ou não, gente? Mas Jesus diz: quando a figueira voltar a existir, ele está próximo. Agora escute bem. Da mesma forma vós, quando vires todos esses acontecimentos. Quais acontecimentos? Perseguição, terremoto, que mais? Nós temos aqui os terremotos, né? Onde é que estão os terremotos? Sinal Filho do Homem, terremotos, está tudo aqui, 24, 25, 26. Da mesma forma, vós, quando vires todos esses acontecimentos, tudo isso que nós lemos, sabeis que ele está muito próximo às portas. Olha que coisa, que interpretação poderosa. Com toda certeza, eu vos afirmo que não passará sem que todos esses acontecimentos aconteçam. Preste atenção. Jesus diz que a geração do brotar da figueira não iria passar. O que aconteceu na terra desde que a figueira brotou? Bom, a figueira já brotou por causa de uma guerra. Foi na primeira ou segunda guerra? Segunda guerra, né? Primeira guerra, 1921, segunda, 1940. 40 em diante, né? A segunda demorou mais.
A Segunda Guerra acontece justamente por causa dos judeus. Adolf Hitler é uma anunciação de como seria um anticristo, como Nirod foi, como Napoleão foi. Sempre vem uma espécie. Eu aqui, em tese, acredito que o diabo não sabe quando Jesus vai voltar, então ele sempre fica lançando assim, ó, os seus, para perseguir os cristãos e os servos de Deus. Agora, preste atenção. Jesus disse que quando a figueira brotasse, iria iniciar um período que ele chamou ali de a última geração. Essa geração não iria passar. Ele afirma o seguinte: dentro das coisas que iriam acontecer, está aqui no verso 29, o retorno de Cristo. Ele enviará os seus anjos com poderoso som de trombeta, e eles reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. O retorno de Cristo está aqui dentro de todas essas coisas. Veja, a geração da nova Israel vai ver Jesus voltar. Essa é uma pergunta. Quanto tempo dura uma geração? A Bíblia diz que o tempo de vida de um homem, a geração de um homem dura 70. E muitos com muita força chegam até... Geração na Bíblia vai até 70 anos. Geração de nação, 40. Geração de um homem, 70. A figueira brotou em 14 de maio de 1948. Dá quantos anos para nós? 72 anos. 2018 deu 70. 72 anos. Veja bem, senhores, nós estamos dentro do cálculo da última geração. Isso foi uma tese minha, está no livro, em Antuérpia, na Bélgica. Como que uma geração termina? Quando o último dessa geração morre. A minha filha nasceu na geração, 4 anos atrás, na geração da figueira. Jesus disse que esse povo seria a última geração na terra. O que eu estou afirmando a vocês? A geração da nova Israel é a geração que vai viver e presenciar todas essas coisas proféticas. Israel está vivendo hoje as profecias bíblicas. Hoje um rabino escreveu e disse que já acredita que o Messias está na terra. Agora preste atenção. O Messias do judeu é o mesmo Messias do muçulmano. O Messias muçulmano é o anticristo da nossa Bíblia. E o Messias do judeu é o anticristo da nossa Bíblia. Porque o anticristo, ele vai unir os dois, Ismael e Isaac. Só que quando você lê o Corão e o Talmud, todas as características do Messias deles se casam com o anticristo da Bíblia. Mas eles pensam ser o Messias. O muçulmano pensa que o Messias vai vir e vai varrer Israel do mapa. Esse é o anticristo. Olhe bem para mim aqui, vocês. Como você deve viver como cristão em dias turbulentos como hoje? Olha para mim o que eu estou dizendo. Parece que alguma coisa muito grave está prestes a acontecer no mundo. Se Deus me falasse como um profeta, como Ele revelou os seus profetas, e Deus não faz coisa alguma, não sei que fale por meio de seus profetas, hoje Ele fala através da igreja.
Eu diria a vocês, Deus não me falou nada, mas eu vou o que eu vejo, a minha percepção de profecia. O mundo caminha para o caos. Caos financeiro, caos. Não sabemos por quanto tempo vai durar isso. Como você vai viver? Vou parar de trabalhar, vou plantar e viver do que como? Não. A vida segue. Vai estudar, vai viver sua vida. A igreja continua. Jesus pode voltar daqui a 100 anos, vamos ficar aqui preguiçosos igual muita gente já fez? Não. Vamos estudar, vamos fazer, a vida segue. No entanto, espiritualmente nossos olhos estão voltados para cima. Porque a qualquer hora a trombeta irá soar. E nós seremos arrebatados. Senhoras e senhores, tudo isso que eu disse está muito perto de acontecer. A segunda vinda do Senhor. Mais próximo ainda está o arrebatamento, que é 7 anos antes de tudo isso que eu preguei. Se a vinda do Senhor está perto, imagine você do arrebatamento. Pense, se nós estamos entrando próximo a uma coisa que parece tribulação, imagine que o arrebatamento, ele desencadeia o caos total. O arrebatamento, ele é o responsável por todo o caos. Você está preparado? Pastor, honestamente eu não estou preparado hoje. Então é hora de você se arrepender e pedir perdão. Busque na sua memória. Isso não é sem vergonhice, senhores. Enquanto a porta está aberta, a gente pode mudar de vida a qualquer momento. Você que está aqui me assistindo, você que me assiste pela internet, é momento de não faltar culto. É momento de pegar firme com Deus. Quem está afastado da igreja, volte urgentemente. É urgente, é urgente, é urgente, é urgente. Pastor, e se a gente passar pela tribulação? Bom, você tem que estar pronto para ser arrebatado. Você tem que estar pronto para subir com Cristo a qualquer momento. Se você não subir com Cristo no arrebatamento, e a igreja passar pela tribulação, você tem que estar pronto para sofrer por Cristo. Eu acredito que a igreja não passa pela tribulação. Eu estou dizendo, eu acredito que não. No entanto, e se ela passar, e a interpretação pré-tribulação estiver errada, assim como a interpretação pós-tribulação estiver errada, eles correm um risco maior. Por quê? Porque se eles estiverem errados, eles não estão prontos para a volta iminente de Jesus. Se os pré-tribulacionistas estiverem errados, eles estão prontos para tudo. Porque você está consagrando a sua vida para subir com Cristo. Eu não sei se o Paulinho conhece. O mercado está vazio, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Toda a terra está suspense, é a volta. Podia ser hoje, né, gente? O rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o rei está voltando, o rei. Aleluia, ele vem me buscar.
fique em pé.